O outro tá falando, mas... Vamos ver. Boa tarde. Boa tarde. Vocês estão me escutando? Sim. Ah, tá. Falei boa tarde. Nós estamos com um quórum suficiente para a reunião? A Gabriela está chegando. Quantos conselheiros da sociedade civil, quantos conselheiros do governo nós temos? Da sociedade civil, o governo ainda não chegou. Diretoria Municipal de Educação se faz presente? Dácio chegou. Eu acho que é da educação não, porque eles estão tendo coisa aqui embaixo. Da educação está tendo reunião agora, acho que não vão poder vir. A educação nem a saúde. E nem a saúde também. Está tendo aqui em Itapuã. Mas o DEM não tem nem a titular, nem a suplente? Pois é, está tudo na reunião aqui em Itapuã. Eu acho que deve estar, não sei. Eu não tive a devolutiva auditiva sobre o DEM. Ele não ouviu. Não tem ninguém do DEM aqui. Eles estão em reunião lá embaixo. E nem do DEM, nem da saúde. Nem presidente, nem suplente, nem titular. É da Electro. Da Electro. Eles estão em capacitação da Electro hoje. O DEM. Entendi. Boa tarde. Boa tarde. Vamos ver. Nós tivemos aqui uma devolutiva do DAS sobre o ofício e levantamento de números de violência contra a mulher. Essa devolutiva nós vamos deixar para deliberar na próxima quarta-feira na reunião ordinária, tá? Tá, mas vai ficar comigo ou eu deixo aqui na Casa dos Conselhos? Você pede, por favor, para que eles xeroquem para a gente dar uma estudada antes e fica original aí, tá? Tá bom. É uma devolutiva dos ofícios que nós fizemos. Levantamento sobre números de violência contra mulheres. Ele falou que então lá é. Temos quórum? Bota mais 2 do governo. Deixa eu ver se o Pedro vai entrar. Podem ligar para eles também, perguntando se podem entrar pelo. É porque a única salvação é o Pedro, porque a saúde não tem as duas e a UDEM também. Deixa eu ver aqui. É. Saúde eu falo. E nem a suplente. Porque elas estão em
Eu não consigo acompanhar. Eu preciso saber se nós temos quórum. Nós somos 9 conselheiros. Nós temos 5 conselheiros ao total para começar essa reunião? Tem. Tem 5 da sociedade civil e um do governo. Ok, não tem importância se é sociedade civil ou governo. Tendo titulares ou, na falta de titulares, suplentes, com 5 já podemos começar a deliberar. Tá bom. Temos? Temos. Tá. Eu vou pedir, por exemplo, para a mãe Rosa falar um pouquinho mais alto, que o áudio dela chega muito baixo para mim. Tá bom, agora melhorou? Melhorou sim. Primeira pergunta, os interessados, os pais do aluno ao conselho legitimada? Estou fazendo agora. Tá, eu preciso que você termine, protocole essa denúncia, para que a gente trate o assunto voltado ao... Porque, né, o senhor está ciente que tem outras mães, outros pais envolvidos em vários tipos de situações, né? Não, na sei se verdade, eu- não tem outros pais e outras mães denunciantes. Nós vamos deliberar sobre o problema da ETEC e o que acontece lá, mas com a denúncia nós vamos tratar também da situação em particular, porque tem um denunciante do seu filho. Isso aí. Tomou remédio? Meu filho tomou Rafael de cama desde ontem. Tem uns 3 vezes já que não sai. Gripe, febre. Ontem ainda ele conseguiu ir para a ETEC, né? Foi só por ele. Porque o menino, né, eu falar com eu falei aquele dia que queria falar aqui, ele me ligou, fez questão de falar com ele, mas eu falava que queria que eu tivesse aqui, mas não está. A questão é. Pode ler a denúncia para mim, por favor? Fazer a denúncia? Agora eu não sabia nem como começar. Ele vai fazer a Eu escrevi, pagava, não sabia como começar, então fiz isso. Então, assim, eu vou poder ler já também falar o que aconteceu, o fato, alguma coisa. Não, por favor, lê a denúncia, protocola ela e aí eu vou pedir aí a sua fala, tá? Eu vou deixar bem claro, Danilo, assim, essa denúncia foi bem assim por cima, que eu nem consigo escrever, eu não sei, a maioria das coisas eu já te falei, né?
por telefone, queria falar para o senhor aqui pessoalmente, mas o senhor tem a possibilidade de estar aqui. Mas é isso aí, vamos lá. Mongaguá, dia 7 de junho de 2023. Eu, Moisés Calazans e Maísa da Silva Calmo Calazans, venho, através dessa carta, solicitar o entendimento relacionado a um acontecimento dentro de uma escola. Esqueci de colocar a ETEC, né? A ETEC, no caso. Onde meu filho sofreu vários tipos de ofensas, como com frases racistas, homofóbicas, etc. Solicitamos a presença do presidente do Conselho da Igualdade Racial, né? Senhor Danilo da Silva Pena, o mesmo no meu entendimento, não foi parcial. Não foi parcial nas atitudes em que ele compete. Eu acredito que o senhor podia fazer mais, quer dizer, não fez nada, né? E por isso estamos aqui. Não nos deu suporte algum, nenhum. O senhor não deu nenhum suporte para a gente, como falei para o senhor no telefone, o senhor fez questão que eu falasse, falei para o senhor no telefone, né? E não deu suporte algum, mesmo passando todas as informações para o senhor, como o senhor já sabia do que estava acontecendo, como áudio, até mesmo a mãe Rosa mandou do senhor, com várias coisas que o senhor já sabe. Continua a sua narrativa da denúncia. Sim, senhor. O mesmo passando as provas sobre os atos que aconteceu, né? O mesmo me afirmou que chegou ao conhecimento do Conselho da Igualdade Racial, CMPCN, um áudio em que comprometia o meu filho em algum tipo de ataque, ofensas, né? Chegando aqui, eu não consegui nem escrever mais. Eu gostaria que o senhor estivesse aqui para mim falar com o senhor aqui, né? Mas, enfim, somente isso, não ofereceu mais nada, né? E é realmente isso, entendeu? Tá bom? Então, vamos lá. Protocola aí a denúncia dele, por favor, aí. Tem que assinar aqui, né? Assinar. Depois a gente vai fazer depois que eu terminar a reunião, a gente vai fazer uma denúncia formal do computador. Eu coloco o nome da escola, né, também. Da escola. Na verdade, não tem necessidade de, na denúncia, colocar o nome da escola, porque como nós estamos aqui deliberando, a própria ata vai conter o nome da instituição e, a partir daí, nós tomaremos as providências cabíveis. Na convocação já está falando o nome da instituição. O papel que a gente entregou no Eu fiz a convocação. a Michele fez, a gente tem a cartinha da ETEC. Isso, eu fiz a convocação. Conselheiros e conselheiras, coloquei ETEC. Então, a gente já está documentando o que está havendo dentro da instituição. Isso. Desde o primeiro documento que eu redigi, já está falando sobre ETEC. Está ótimo. Podemos começar, então, todos de acordo? É o Bruno. É convidado. Vamos lá, começarei me defendendo das acusações dentro da denúncia, né? Que fique registrado em ata que eu fui procurado pelos pais do Rafael através da conselheira Rosângela, tá? E os áudios que chegaram até a minha pessoa foram informais, passados pela Rosângela para o meu WhatsApp pessoal, onde eu pedi que fosse levada até a Casa dos Conselhos uma denúncia formal, escrita e transcrita de próprio punho e assinada pelos pais do aluno, para que daí convocássemos o Conselho de Participação e Desenvolvimento de Comunidade Negra para deliberar para com todos, né? Que fique claro que o presidente não tem autonomia e autoridade para buscar nenhum tipo de ação sozinho. O presidente, ele preside as reuniões, acata as denúncias formalizadas ao Conselho
e daí ele traz para que o conselho delibere e que juntos cheguemos a uma conclusão para que sejam tomadas devidas providências. Eu estive em uma reunião na ETEC por um pedido, né, da Rosângela, através do WhatsApp dela, numa segunda-feira à noite, não me lembro a data, mas não foi uma reunião em que eu estive lá com uma denúncia formal. Eu estava a par das situações, fiz intervenções na reunião enquanto presidente do conselho, indagando a diretora da ETEC, a senhora Michele, quais eram as ações que a instituição estava tomando para trazer na grade, né, educacional da instituição ações que falassem, né, de racismo, de injúria, de homofobia e de bullying. E os pais não se sentiram acolhidos por mim, né? E eu deixei claro para eles em uma conversa paralela ao conselho, depois em ligação, junto com a conselheira Rosângela, de que eu iria tomar as ações necessárias, mas que eu necessitava de uma denúncia formal à Casa dos Conselhos, direcionada ao nosso conselho. Tá bom? Como não chegou a denúncia, eu esperei ainda por alguns dias, eu pedi, então, essa reunião extraordinária, mesmo sem a denúncia, oficiei os mesmos através do WhatsApp, que ela aconteceria, mandei data e horário, e agora há pouco mandei o ID da reunião, a senha da reunião, para que, se eles não pudessem estar presencialmente, eles participassem online. Então, que fique aí em ata declarado que, quando eu sou acusado de não ser imparcial, isso conota-se de que existem outras pessoas envolvidas no caso, que estão inclusas na luta contra contra o racismo estrutural, contra a injúria racial, contra a homofobia, e que não traz veracidade, porque aqui eu estou dependendo da denúncia feita, né, para deliberar em nome daquilo que o conselho tem braços e pernas para alcançar, né? Um conselho consultivo, que nós somos, né? E nós não podemos ter papel jurídico em nenhuma situação. Nos cabe o caminho de encaminhar para os órgãos competentes, como o DECRAD, o caminho dentro da saúde mental. Eu encaminhei aos pais do menino extraoficialmente, porque não tinha deliberado com o conselho ainda por falta de uma denúncia formal, mas eu, mesmo assim, conversei com a enfermeira Ana Paula Camargo, que buscou o caminho aí de acolhimento no posto de Agenor de Campos para referenciar o menino na saúde mental e ter acompanhamento psicológico. É essa a minha defesa. Que conste em ata, hein? Pode começar. Quer falar uma coisa? Quando a pessoa não está presente, é porque né? Eu queria só fazer uma pergunta. Aliás, são duas perguntas. A minha primeira pergunta é com relação à denúncia. Obrigatoriamente, o conselho
para ter alguma ação, precisa de uma denúncia formal? Sim, senhora. E a minha segunda pergunta é: desde quando isso aconteceu? Quando foi o fato ocorrido que você teve ciência do que aconteceu? Há 15 dias atrás. E por que a reunião, então, foi estabelecida agora por conta, só para eu entender, por conta do aguardo da denúncia formal, é isso? Isso mesmo. Desde que chegou até a mim, eu pedi encarecidamente, né, a mãe Rosa, a Rosângela, que pedisse para eles ir até aí e fizessem a denúncia formalizada. Isso não aconteceu. Não. Liguei várias vezes no equipamento, aí na Casa dos Conselhos, para perguntar se eles tinham ido, se tinham formalizado, e a devolutiva deles falou, não veio ninguém aqui, não veio ninguém aqui, até que na segunda-feira eu resolvi, então, pedir, mesmo sem a denúncia formalizada, uma reunião. A Maísa quer a palavra. Pode falar. Bom, quanto à situação da reunião da ITEC, na verdade, não foi, não. Eu acredito que o pai Danilo tenha ido informalmente, como ele disse, só que chegou lá, ele não passou segurança para a gente, e é por isso que a gente está amarrado até hoje. Lá, ele estava informal para nós. O pai dele questionou a respeito do meu filho sendo a vítima convocada por nós para os demais, para outras pessoas, para os amigos dele, para pais que eu conheci no dia da reunião. Eu acho que isso era um assunto, ele tinha uma ciência assim, essa questão da formalização é real, mas a gente nunca se curou ainda com isso, a representação foi lá, tá? Então, assim, nós tivemos 5 dias antes disso para poder conversar e ele ouvir da gente como era a situação no todo. Não foi uma brincadeira, não foi uma brincadeirinha entre amigos. Houveram várias formas de respeito com vários outros alunos, só que nós optamos por não deixar acontecer mais. Com nós, não. Então, eu não tinha, nunca passei por isso. Nós nunca tivemos esse tipo de problema, que nem os nossos filhos, não. Então, a gente não sabia para onde correr. O que a gente imaginou? Poxa, nós participamos da luta, então tem alguém nessa cidade que vai olhar pela nossa causa, pelas causas dos outros. Acredito que cada um deles, de alguma forma, foi muito massacrado. Então, quando chegou na reunião, se fosse mesmo uma coisa indireta, eu acredito, eu não entendo qual que é a posição dele, eu não sei, estou falando respeitosamente. Se ele tinha que ser imparcial, ele não tinha nem que ter perguntado do meu para os demais, já que ele não perguntou como foi que a gente viveu. Não perguntou nada para nós. A gente não se sentiu acolhido mesmo e não nos sentimos ainda. De forma alguma. Nós que estamos correndo. Olha, deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Tá? Esta reunião, a pauta dela é buscarmos o caminho de acolher a denúncia e, enquanto conselho, deliberarmos para as ações que serão tomadas contra a instituição ETEC. Então, eu tenho mais uma dúvida. Agora vocês falam e eu tenho que me defender. Quando vocês falam que eu não busquei nenhum tipo de informação do filho de vocês durante a reunião, é porque eu tinha áudios com todas as denúncias informais feitas por vocês, e em relação ao filho de vocês, eu já tinha bastante conteúdo para entendimento que ele já tinha sofrido o quadro de racismo. Porém, a Vanessa Almeida me encaminhou um outro áudio, e dentro deste áudio, uma criança autista dizia que tinha sido vitimada de bullying pelo filho de vocês. Eu fui até a mãe do autista,
Perguntei para ela, ela chamou o filho e o filho fez ali a narrativa dele. Foi isso que aconteceu. E o senhor pode passar qual foi a narrativa dele, E o por vídeo gentileza? também, não sabe até hoje. A narrativa do filho da Do Giovanni. moça foi que realmente ele era vitimado de bullying pelo. A gente pode... Não só a narrativa dele, como a do presidente da classe, que também foi procurado por mim, um adolescente chamado do nosso conselho. Agora É, eu meu fiquei, Deus, eu é fiquei a com do uma meu dúvida. filho, não tem como É, isso. Questão de Não ordem. tem Eu como. fiquei com uma dúvida agora. Você, Danilo, falou agora que você conversou com a mãe de um dos alunos e ela Isso, passou algumas informações para você. O que isso. eles estão trazendo, pelo que eu estou entendendo, me corrijam se eu estiver errado. Sim, O que eles estão trazendo é que eles não tiveram essa de oportunidade. jeito nenhum. Calma. Tá vendo? Eles não tiveram essa oportunidade de sentar e explicar o que estava acontecendo. Sim. Então, quando você chega já com informações anteriores, tá? Porque você recebeu o áudio da Rosa, você recebeu o áudio da Vanessa, você recebeu o áudio da mãe da Deles. Ele não criança. recebeu de vocês Calma, também? deixa eu terminar de falar. Não, mas os áudios que eu recebi da Rosa não foram da Rosa. Os áudios foram dela. Deixa eu finalizar. Você recebeu esses áudios e, por conta desses áudios, você foi conversar com a mãe do garoto para saber, de fato, o que havia acontecido, correto? Mesmo não Um tendo áudio. Ok. Mesmo que tenha sido um áudio. O meu questionamento, nesse momento, é por que, mesmo sendo um áudio, a Rosa sabendo, a Vanessa sabendo, a mãe da outra criança sabendo, você conversou com os pais, com a mãe, né, desse outro rapaz, desse outro adolescente, mas só que o que eles estão trazendo aqui é que eles não foram ouvidos. Não, de forma alguma. Foram ouvidos, sim. Não Foram ouvidos, sim. Eu tenho todos os Não, áudios que eles me mandaram e que a Rosa me encaminhou. Não fomos ouvidos. não fomos mas a ouvidos. gente é muito Não, eu não estou rápido, falando você de vai áudio. Eu não estou falando de áudio que mandaram para você. Mas vocês dizem presencialmente, vocês gostariam de ter conversado com Claro, a eles? gente chamou ele para dar um suporte para a gente, até como para saber como se comportar referente No dia da a reunião. notificação, tudo. Ele falou nada com a gente, ele só indagou a gente nós, Questão de um áudio. tal de um áudio. Questão de áudio. Vai Que poder- até agora ele não colocou para a gente ver, não mandou para mim, a mãe do menino, nada A disso que mãe ele do está menino falando. tá Pedindo ajuda, entendeu? Por que ela não veio hoje? Ela não sabia da notificação. Ela não sabia dessa Vocês reunião. estão desvirtuando a situação, gente. Vamos voltar para o início. A Rosângela Questão de áudio, Gabanani. passou todos os áudios da mãe para mim, áudios esse, contando toda a história do quadro de racismo que o menino sofreu. Sim. Então, Todos, eu entendi, prints do grupo que vieram da mãe. Ou seja, eu tinha todas as informações referentes. Mas aí o senhor, na reunião, a única coisa que fez foi questionar a gente, falando que tinha um áudio comprometedor. Como que coloca uma pessoa Como é que numa socorre? situação como... Eu disse, a Cris Munir é o único amigo que meu filho tem na sala. Eu vi a prova que ele Então tem alguma controvérsia aí. Só que tudo isso, que fique claro que tudo isso é informal. O conselho não tem autonomia Outra criança, mas uma menina. Babá Danilo, questão de ordem, por favor. para estar pegando, inclusive o que eu fiz
não está dentro do parâmetro da representatividade do Conselho. Deixei claro em ata, eu estava ali informalmente. Babá Danilo, questão de ordem. No dia que eu passei os áudios que eles me mandaram para o senhor, nós, no mesmo dia, fizemos uma chamada de vídeo. No dia da reunião, No dia da reunião, e eles relataram todo o que aconteceu para o senhor, porque você ouviu que eu até depois questionei, entendeu? Mas, Rosa, a senhora me passou o áudio numa quinta-feira, a reunião foi numa segunda. Tá, foi numa segunda e na mesma segunda-feira teve a chamada de vídeo com eles, e eles relatando tudo o que aconteceu. Qual foi a minha... Eu fiquei até 1h da manhã conversando com eles. Exatamente. Então, Qual foi a minha orientação? Então, eles falaram tudo, relataram tudo, o acontecimento desde janeiro, que está sendo isso, que foi feito na ETEC, e tiveram essa reunião agora, 2 semanas atrás. E qual foi a minha orientação? Ele fizesse uma carta pelo Conselho, trazendo aqui para a mesa, para a gente poder posicionar o que será. Ok. É isso. Ok, mas isso tudo, ô Danilo, quando eu relatei para você aqueles fatos acontecidos lá, eu fui até inocente nessa parte de ter falado para o senhor, eu exigi que fosse aqui, o senhor insistiu que eu falasse, né? E eu, naquele momento de nervoso, expus tudo para o senhor, esperando que o senhor estaria aqui hoje, para me falar a real mesmo, né? Se eu colocar aqui, cadê o áudio que o senhor não me mostrou, o senhor não mandou para a gente, certo? O senhor não foi lá para me escutar, o senhor lá foi para escutar outras pessoas. Como é que eu vou relatar alguma coisa aqui para o presidente da Igualdade Racial, sendo que não está me representando? Nós passamos... Meu querido, vou repetir para você e me fazer entender. Eu liguei para o senhor... né? A partir deste momento da deliberação, o Conselho, com os votos e o quórum necessário, dará caminhos para que seja, né, apurado os fatos, mas com encaminhamento jurídico para que vocês busquem esse caminho. O Conselho não tem este poder. Nós somos um Conselho consultivo. Está falhando. Está falhando. Repete a última frase, falhou. Eu quero que fique claro que o papel do Conselho, neste caso, é buscar referenciar a instituição e se disponibilizar para qualquer tipo de ação que, dentro da instituição educacional, traga esclarecimentos sobre racismo estrutural, injúria racial e homofobia. A partir daí, qualquer outra ação de cunho jurídico pertence, nada mais, nada menos, a um boletim de ocorrência feito pelos pais, de preferência no DECRAD. Não foi isso que o senhor aconselhou, né? Não foi isso que o senhor aconselhou. O senhor falou que não era por você não abrir a BO, né? Então, mas é o seguinte, na melhor a gente vai pedir... Foi isso que eu falei, Rosa? A gente vai ter acesso a esses... Quem é que tem esse áudio? É um áudio... Mas eu queria mais que, no caso, o adolescente envolvido, que foi É vítima. um áudio no grupo, é um áudio pessoal, do celular de quem? Dele. Ele fala, não, sim, a gente tem. O Giovanni mandou para quem esse áudio? Ele mandou aquele dia que vocês estavam no instituto, então o Giovanni mandou no meu celular. Mandou no Gente, seu... o problema é o áudio. Espera aí, eu vou encaminhar ele.
Agora, dos problemas um é dos porque problemas, a gente quer saber que tipo de áudio é esse, foi feito com alguma doação. Não, eu nunca tive acesso. A mãe dele precisa A mãe saber dele disso, a mãe dele não tá sabe. pedindo ajuda pra Ele não gente, sabe. para chegar até aqui. E ele, final. A mãe dele não sabe de nada disso. Tem alguma coisa errada mesmo. Se esse áudio for um Outra áudio coisa irregular, que me surpreende, o coordenador de sala é o único amigo que meu filho tem. É o único. Na sala inteira. É o único que ele se apega. Como que eu vou ouvir? O que eu entendi do presidente no dia da reunião foi que as referências que eles tiveram foi completamente do contrário do que ele está dizendo hoje. e a conversa dá para fora para conversar com o moleque. Quando você me chamou para que nós estamos todos... Tá vendo você errado? Eu não peguei nada dele que foi fumar comigo e chamou ele. É impossível, eles são amigos. O pai Danilo, sobre é a impossível, mãe são dele. amigos mesmo. Você Gente, mesmo, se tem uma coisa na minha vida que eu não sou, é mentiroso. Algumas brincadeiras. sim, mas aí teve todo um Vocês estão distorcendo as coisas aí. Rafael tem mais de um. Então, não, mas houve. Esse áudio que foi feito com o Giovanni, Sua mãe do Munir. não acredito. Sim. E o Munir relatou para mim um diálogo sobre essa situação, porque ele também está envolvido. Ele falou para mim, mãe, todos, ele não está envolvido diretamente, porque ele não faz parte da meia dúzia. Não, Ele não faz parte faz. do coletivo da sala, Isso. no qual a coordenação da ETEC questionou a todos. Isso mesmo. É isso aí. Corre, Não é individual, não é pessoal, é todos. Isso mesmo. Eu conversando Perfeito. com o meu filho, ele relatou para mim que era complicado, porque, de fato, todos tinham culpa. Todos. Sim. Todos começaram Sim. as brincadeiras ofensivas, Tá claro. inclusive o seu filho. Foi isso que o meu filho falou e foi o que eu passei para o Danilo. Naquele dia, quando ele foi fumar e acompanhei ele. Tá. Foi essa Com conversa. Essa conversa. Pronto. Que a senhora falou do grupo, corretamente. Se fosse qualquer um dos meninos que tivesse falado, Rafael está no meio dessa confusão, porque a gente tem uma base. A gente tem um monte de menino alienado que entrou não é brincadeira, Verdade. numa falta de respeito ridícula. O áudio se encontra já no seu WhatsApp. O único. Então, eu ia achar estranho se ele colocasse... Coloca aí para escutarem agora, né? Meu filho, a representação que ele faz na ETEC, dentro da sala dele, Aham. ele não tem envolvimento sobre as questões ocorridas. Não. Sim. Por ele ser o representante, né, na verdade, não é nem Ele não era. sala. Ele é representante do Grêmio Estudantil da ETEC. Certo. Ele levou a culpa porque ele faz parte da sala e ele deveria ter narrado o ocorrido para o Silvio. E isso não aconteceu porque ele não se envolveu. Quando Entendi. procuraram ele para perguntar o que estava acontecendo, Aham. ele falou, olha, é corriqueiro, eu nem sei ao fato as 2.000 mensagens que estavam no WhatsApp, no grupo, porque eu tenho muita coisa para fazer que eu não acompanhei. E ele levou outra bronca por isso, por conta dele representar o Grêmio Estudantil. Ele deveria ter informações a respeito. Ah, eu não sabia dessa parte. E essa é a real história. Eles que estavam todos envolvidos. Todos, não, são Os os três 34 piores, envolvidos porque está no grupo. mas os 34 por omissão, porque viram. Isso, E as exatamente. atitudes, Então, as ele fez ofensas, aquilo. não vem O dos meu 34. filho, ele não fez acompanhamento das 2.000 Mensagem, sim. Então, ele não sabia dizer o que estava acontecendo. Entendi. Eu fui como mãe, e até Sim. conhecendo ele dentro do cargo que ele exerce, questionei ele tem que saber. Se ele não soubesse, não tivesse tempo de ver as 2.000 mensagens, que falasse com os representantes, Sim. para poder ter o resumo do acontecido. Sim. Como ele fez, digamos, né, vulgarmente, vista grossa, entendeu? Ele levou a culpa por isso. Entendi. Você entendeu? Ele realmente... E ele falou, mãe, é difícil dizer, porque todos os poucos que estão no diálogo, todos têm culpa, todos se envolveram. Só que Sim. dispersou, depois desse diálogo, dispersou um ofendendo o outro. Aí eu paro a minha fala, porque eu não sei direcionar quem foi aqui. Inclusive, Verdade. inclusive, Verdade. inclusive o adolescente que se sentiu, que foi ofendido, também estava no meio desses 6. Sim, sim. É, porque a mãe Aí, dele disse também. outra coisa que eu sugiro,
Por que não pedimos a ETEC? Não, aí eu falo sobre a o Rafael 3 mesmo. mil eu tenho, se a senhora quiser, eu Sim. passo tudo. A gente está imprimindo, a gente estava levantando tudo. É caro pra Eu caramba pra passo imprimir, para mas ela vai imprimir você. tudo. Passo porque Bastante vou dinheiro aí. comunicar o meu posicionamento. Dentro do conselho, que faço parte aqui, dentro do conselho, eu acredito que nós temos que levar, já havia dito isso numa reunião nossa, nós temos que levar conhecimento para Estatuto entender da igualdade racial. A Elvira está muito longe, eu não estou conseguindo escutar. Esperava essa conversa para poder acontecer alguma Nossa, mudança a nessa lei cidade. Não é possível. Um conhecimento sobre o Estatuto da Igualdade Então, Racial nos o- primeiros, segundos, as terceiros anos da leis ETEC. existem, porém elas não são de fato ocorridas, funcionais, porque não se procura. Se dá mais ênfase ao que disse-me disse, do que de fato a lei está para nos proteger. Exatamente. É isso aí. O que nós temos que fazer é buscar a lei. Para buscar a lei, a gente tem que entender como foi o posicionamento de cada um, para poder haver E o senso de justiça. exatamente, para agir corretamente. Porque é o que Vamos recapitular algo nessa fala da Elvira, tá bom? Elvira, enquanto concílio, nós não podemos recapitular a fala de cada um. Isso pertence à instituição educacional e isso pertence aos pais envolvidos. Nós estamos aqui para acatar a denúncia por racismo e dar as diretrizes necessárias aos pais dentro dos parâmetros jurídicos para que eles tomem as ações necessárias dentro desses parâmetros. E, enquanto concílio, nós vamos discutir o que nós podemos fazer para acrescentar a luta contra o racismo dentro das instituições educacionais do nosso município. Que fique claro que nós não temos autonomia para fazer nenhum tipo de julgamento jurídico que envolva pessoas. gostaria de ter um esclarecimento. No caso, a gente está falando de adolescentes, crianças a partir de acima de 15 anos. Consta no estatuto que crianças a partir de 15 anos respondem por alguns atos. E aí, dentro disso, a gente tem que ter aí é um conselho. Nós temos que ter cuidado, porque nós estamos lidando com jovens impulsivos. Eles, às vezes, eles agem imaturamente, e se nós levarmos a ferro e fogo, como de fato tem poderia ser, nós temos que estar atento que ficará marcado em todos os envolvidos algo que possa vir prejudicar eles lá na frente. É isso aí. E isso é algo que Dá um café para mim? representando seus filhos, tem que verificar exatamente como vai funcionar. Porque, veja, nós tentarmos nos unirmos e orientar as crianças, os jovens, ensiná-los e aprender o que deve e o que não deve, é um dever nosso, né? Tanto da família, socialmente, no coletivo geral, do município geral. Agora, fazer com que eles paguem severamente por um ato que a gente luta contra, mas fazer que eles paguem severamente, a gente vai estar marcando por uma situação... O que você quer dizer com severamente? Severamente seria se for levar ao questionamento da forma que o Danilo colocou. Eu estou pontuando aqui, eu fiz a primeira pergunta e coloquei uma forma do meu pensamento. Se levarmos a questão do lado civil da coisa, civil, né? Na verdade, não cai na esfera civil, cai na criminal mesmo. Civil não mas dá nada. você que é melhor para explicar. Houve homofobia, houve racismo e houve tudo. Então, Sim. se tem 6, 7 envolvidos, todos que tiveram fala serão indiciados. Sim, todos que tiverem. Todos. Todos. Então, o que acontece? Minha opinião é parecida com a da Elvira. Gente, quando houve uma denúncia no conselho, no grupo do conselho com questão do Aquim, eu fui a primeira a falar, existe uma criança envolvida.
E hoje eu sou a segunda a falar. Existe adolescente envolvido. Então, eu deixei 15 a Posso só ser uma Não colocação? tem, Elvira, né? uma reunião. O Uma que reunião. eu acredito, tá? Dentro da pouca experiência que eu tenho, independente do que possa acontecer no futuro, e se vai ficar marcado no futuro, eu também tenho ciência disso. Mas só que nós também temos ciência que nós temos que ensinar os nossos adolescentes, ensinar a eles o que eles podem ou não podem fazer. Esse não é o momento de passar a mão na cabeça de ninguém, na minha opinião. Houve um ato. Racismo é simples. A gente está falando de racismo e de homofobia. Gravíssimo. Meu filho ficou Então, marcado por essa vida. Mas só que a intolerância religiosa ainda não está na esfera criminal enquanto crime. Não existe isso. O crime de intolerância religiosa. Existe o crime de racismo e existe a equiparação da homofobia enquanto crime de racismo. Então, independente da idade, é adolescente, tem mais que 16 anos, cometeu um ato infracional, tem que responder sim. Porque não é falando, nossa, vai marcar a vida dele, ele vai... Não é assim que a gente tem que levar a situação. Eu acredito que quem vai decidir o que está certo, o que está errado, cada um tem suas provas. Sim. Eu tenho vídeo, eu tenho áudio, eu tenho mensagem. É a justiça. Que seja feita que seja feito o boletim de ocorrência e a justiça vai definir o que tem que ser feito. O que isso. Quanto conselho, no meu entendimento, que eu acho que vai ao encontro do entendimento de todos que estão aqui. Nós temos a obrigação de interpelar, mesmo sendo um conselho consultivo, tendo ciência de que somos um conselho consultivo, de dar diretrizes junto com a educação, junto com a assistência, porque, desculpa, vou colocar isso no meio. Não tem nada a ver, mas eu vou colocar isso no meio. Isso aqui é uma vergonha, porque isso aqui não transmite a realidade do nosso município. Só de olhar isso aqui, a gente vai discutir sobre isso depois, que é do DAS, a gente vai discutir isso depois, mas isso aqui não condiz com a nossa realidade. Então, a gente tem que trabalhar com o que condiz com a nossa realidade. O que temos que fazer? Você fez a denúncia, ok, aqui no conselho, beleza. Você vai fazer, ou se quiser, né? Não é vai fazer. Se quiser, faça o boletim de ocorrência e cada um leve suas provas, a justiça decide. Ponto. Acabou. E nós vamos fazer um documento, aí, Danilo, eu não sei como é que isso pode ser feito, fazer um documento para a ETEC, isso, para a instituição. Que seja feita, e não só na ETEC, acho que no município como um todo. Por isso que eu perguntei se a diretoria de ensino estava presente. Porque acontece o seguinte, o adolescente que está na ETEC, se ele comete um ato de racismo, ele mora na rua dentro do município. E ele veio, a maioria veio da educação municipal. Exatamente. Então, já existe aí uma estrutura formada. Isso. É isso que eu estou falando, é isso mesmo. Entendeu? É então, nesse eu sentido. acredito dessa forma. Eu também. Não pensando, o adolescente... Não, porque nós estamos falando do quê? De um crime que foi cometido. Racismo é crime, ponto. Não homofobia é crime. Ponto. Aí cada um vai na sua seara. A gente vai na seara de tentar sensibilizar o município, fazer Esse é o nosso papel a partir de hoje.
Eu não sei como é que chama o documento, mas fazer um documento para Isso. levar, né, no DEM, para que... Eu acho que nem E na delegacia de ensino, viu? no DEM, no DAS, na saúde é o quê? De saúde é o quê? Ninguém. Tem saúde daqui. Da saúde. Não, o DEM é da saúde. O da, Não, DEM é educação. O DAS é da assistência. E acionar o Conselho Tutelar, fazer isso e protocolar para todo mundo, para que a gente fazer pressão para que isso aconteça. E aconteça. É isso. Deixa- Esse é o nosso papel. Mais uma vez, né? Vou falar antes que eu não falo. Lembrando bem, moça, assim, a gente tem criança, Vanessa, tem adolescente, tem tudo, mas tem nós na rua passando preconceito todos os dias. Exatamente. A gente vai no mercado, certo? O segurança está na bota. A gente está dentro do carro, a polícia já olha por aquele jeito, entendeu? Então, existe sim uma estrutura dentro de Mongaguá, principalmente, onde está na base da família, né? Vou conversar com você na sua casa, várias coisas que a gente falou, está aqui provado, a gente falou para você mesmo falou que era brincadeira deles. Legal, a brincadeira deles. Não, peraí. Não, Aí deixa foi eu uma terminar de colocação falar. deles. Sim, deixa eu Eles falar. falaram, foi uma eu tô falando. brincadeira. Eu jamais Não quero falei isso levantar da minha até posição. dentro, Eu falaria que isso foi uma brincadeira. dentro do lado do espaço que você estava. Foi apresentado para você, mostrou o telefone do seu filho, do meu filho para você. Com tudo aquilo, ainda você falou que o seu filho brinca dentro de casa da sua casa com os amigos dele daquela forma. Não. Com Entendeu? algumas palavras, não Então, com questão de homofobia. Eu não sei. Jamais. Você falou que era tudo Não, brincadeira, eu né? coloquei Então, assim, com algumas palavras. Fala um de cada vez para a gente poder entendeu? entender. Então, Não, é porque então, assim, eu não coloquei... mas eu estou na vez da palavra, Eu não tenho como provar, né? Mas você sabe muito bem que a conversa foi essa. A gente expôs para você. Você até levantou a tese falando que é a brincadeira deles, são adolescentes, eles brincam assim, hoje são tudo assim. Eu estou aqui para mostrar para você, a gente vai falar e você vai ver isso acontecer aqui no Uruguai, não vai ter essa base mais. De estrutura familiar, de pele branca, que sempre que está na do pretinho ali, embaçando, entendeu? Então, eu entendo a parte que a senhora falou, que tem criança, tem tudo, mas antes disso, tem nós sofrendo desde quando o Brasil é Brasil. Entendeu? Então, tudo que passou ali, o meu filho sim, ele está envolvido porque ele faz parte do grupo e muitas das vezes pediu, pelo amor de Deus, para ambos que estavam lá, parar com a zoeira lá, e em algum momento ele xingou, sim. Xingou também. Só que eu quero Mas que você me não- apresenta como a gente apresentou para você, ô, Vanessa, todo aquele Que ele abusou de uma pessoa especial, situação não que tem lá. acredito Ele nisso. aquela situação Não. do Giovanni, eu quero saber, vai fazer uma perícia no celular, vai saber se foi dele, se foi acuado, se não foi, entendeu? Sim, indiretamente. Então, mas olha, gente, ó, questão de ordem, por favor, questão de ordem. Na verdade, nós, enquanto concílio, nós não estamos aqui para discutir o que o filho da Vanessa fez, ou o que o filho da Elvira fez, ou o que a mãe do... O que nós, enquanto... É isso que, desde o começo, eu quero que se entenda. Nós estamos aqui, enquanto concílio, para direcionar vocês para as ações ao quais, se vocês quiserem tomar, que são as ações jurídicas que vão abranger as pessoas envolvidas. Nós não temos competência para julgar os adolescentes envolvidos, nós não temos competência para sentenciar os adolescentes envolvidos. A nossa competência é direcionar vocês para que a justiça tome as ações pertinentes e providenciais para o crime cometido. É isso. E daí nós vamos trabalhar as instituições. Ato infracional, a gente está falando de adolescente.
E eles vão fazer essa denúncia para quem? Ela não tá presente. Aos meninos ou à escola? Não. Não, isso é individual. É individual. Quando a gente for falar, até eu me corrijo, porque eu falei crime, embora seja crime, adolescente não comete crime. Adolescente comete ato infracional. Eu peço desculpas. Também, também. Também. Ela não foi de passar pano e nem querer colocar pano Mas é nada. a estrutura só- mesmo que já existe, que é assim, entendeu? Porque assim, ó, então, a gente entende bem, assim, ó, a estrutura que já existe no Brasil mesmo é assim. Porque quando é um pretinho, você viu como é que amarraram o cara hoje? Porque ele roubou alguma coisa no E mercado? acabei de ver o vídeo. Como é que foi? Então, com nós, pretinho é assim. Os outros, não. E aquele que É passada de pano. Pelo conselho, passada de pano. Pelo conselho tutelar, pela ETEC, passada de pano. Porque foi avisado para o Silvio há muito tempo esse tipo de brincadeira. Ele falou na reunião que eu disse, não, Entendeu? Então, foi avisado. Então, essa estrutura existe na cidade. Não vai deixar pra... Olha, para os conselheiros entenderem, quando eu intervir e perguntei à diretora da instituição quais eram as providências que a instituição tomava para coibir esse tipo de ação lá dentro, ela me respondeu que só fazia uma semana que ela tinha ciência desses fatos e que, por isso, ela estava fazendo aquela reunião. Ela sim, ela não sabia, provavelmente, porque a equipe não passou. Mas a coordenação era ciente que nós fomos lá. Eu liguei lá, o meu filho foi lá. Então, ele sabia. Ela podia não saber. Realmente, a coordenação foi omissa em passar para ela, porque se for na lógica dela, ela estava certa. Ela soube, e a partir do momento que ela soube, dia 29, eu fui 28 na Vanessa, 29 lá. A partir daquele dia, sim, e ela tomou todas as providências, mas a gente já vinha procurando ajuda na escola. Então, o que eu quero que vocês entendam é que eu fiz a intervenção com a instituição Desde novembro de 2022. e que determinada hora, ela, em um desabafo, disse que não estava capacitada para lidar com o assunto Mas é uma durante a reunião. A Michelle diretora da escola tem capacidade do quê? Então, Não, mas, gente, até nós, a gente está passando por isso pela primeira vez. Hoje eu me sinto Não, peraí, mas completamente vocês capaz. não. pera. Mas de ser Vocês meu não filho. são, vocês não são diretores de uma unidade educacional. Ela tem obrigação. Se ela não sabe, ela chama quem saiba para lidar com esse assunto. Mas eu acho que a fala dela não foi direcionada dessa forma. Foi em questão do ocorrido. Danilo, você me escuta? Mas mesmo assim, como é que eu vou ocupar um espaço e tem um caso tão importante que Como é o nome das ações tomadas agora, Marcelo? todos os adolescentes envolvidos. Você falou ontem. Então, Como? enquanto O que é? responsável pela cidade, eu sei o que está acontecendo e, a partir do momento que eu sei o que está acontecendo, eu não tomo um posicionamento. Eu poderia ter ido na delegacia de ensino de São Vicente, pedir... Isso foi implantado desde quando? Delegacia não, diretoria. Diretoria de Ensino de São Vicente, solicitar apoio, estrutura para lidar com essa situação. Não ela falar que ela não sabe o que fazer. Então, mas, na verdade, Patrícia, existe uma ação que está sendo tomada na área da educação chamada letramento racial, que é a inclusão, né, do racismo, da luta contra ele, das leis. É isso, meu filho? De ética, convívio social. Está sendo incluído isso na grade. Mas só que a ação precisa ser imediata. Exatamente. Não é uma ação para ser incluída na grade para o ano que vem. A gente precisa de uma ação agora, porque amanhã um desses adolescentes envolvidos, eu estou falando algo que você falou que não estava ouvindo. Sim, adolescentes envolvidos pode cometer um suicídio.
É isso, a Cada gente vai foi- esperar isso acontecer? Não, a gente não pode esperar isso acontecer. Se fosse por mim, amanhã a gente estaria lá na ETEC cobrando uma ação imediata. Imediata. Se Concordo. fosse por mim. Ó, o letramento racial é um processo de reeducação racial que reúne um conjunto de práticas com o intuito de desconstruir formas de pensar e agir naturalizadas e normalizadas socialmente em relação a pessoas negras e pessoas brancas. Então, nós podemos oficiar a ETEC. É se essa pessoa, que vai ser uma pessoa, né, que vai ministrar, parece que é um mini curso, né, pelo que eu entendi. Essa pessoa entende o que é racismo? Vai falar? Essa pessoa sabe o que é racismo? Então, na verdade, a nossa conduta é o quê? Buscar uma conversa paralela com a prefeitura, com o prefeito, né? E que o prefeito, então, através da diretoria da educação, junto a... Eu esqueci o nome da diretora. Priscila, né? Custeie uma pessoa capacitada, né? Eu não sei se você lembra que na última reunião que a gente teve, eu não sei o nome da moça, esqueci agora, do DEM. Ela falou Sim. que estava na grade, que existe, mas só que, pelo que a gente está vendo... Não existe. Não existe. Ela falou que tinha naquele dia. Mas eu fiz uma pesquisa afinca com vários alunos. Alô? Nenhum da esfera municipal de ensino tem acesso à questão de racismo nas escolas através da grade educacional. Então, aí agora também cabe a nossa cobrança, porque no papel está lá. No papel está lá porque ela falou, e se ela falou é porque está no papel. Mas só que não adianta estar só no papel. Não, tem que estar dentro das escolas. Nossa, Bom, enfim, assim, essa dúvida com relação a essa situação jurídica aí, a gente tem uma advogada que está instruindo e está fazendo direitinho como a gente deveria. O que a gente põe em dúvida mesmo foi Queria entender... com relação a, assim, crescendo no final disso tudo, que caiu todo mundo no mesmo balaio. E não é isso. Existiu um grupo de adolescentes que a gente tem noção, são adolescentes, e a gente está pensando muito, Pedro, que atitude tomar até hoje por causa deles. Mas eu preciso olhar para o meu, porque chegou no momento que o meu, além de vítima, começou a ser abusador também. Eu não posso permitir. Ele já está sofrendo aqui, ó, porque ele ficou 20 dias sem ir para a escola, com síndrome do pânico. Falava em qualquer um deles, ele parou de comer, ele parou de dormir. Ele falou que a vida dele não fazia mais sentido nenhum, tanto fazer ele estar vivo como estar morto. Então, mas aí é onde a gente chega para um áudio forjado que não tem fundamento, para um pessoal que comeu todo o juízo do meu filho. Eu preciso recorrer a isso mesmo. Então, na verdade, Maísa, a orientação, enquanto presidente do conselho que eu posso lhe dar, é que se você sentiu que isso afetou a sua vida, a sua casa, a saúde mental do seu filho, você deve buscar o caminho de requerer, através, né, da justiça, né, a reparação disso. Como presidente do conselho, eu não posso te dar outro conselho a não ser esse. Não, juridicamente a gente está instruído, pai Danilo. A gente já foi atrás a gente tem advogado. Eu vou falar a advogada já falou para a gente que a única intenção que a gente conseguiria representando contra eles é conseguir judicialmente acionar o conselho
acionar a ETEC e acionar os meninos para o ato infracional, e aí o juiz decidiria qual seria a forma que eles pagariam com o serviço. Não é isso que a gente quer educação, entendeu? Mudança de chave. Isso é papel do, Só que isso é papel do nós não conselho. vamos tirar a educação numa história onde até hoje a gente tem que ficar justificando. Isso é papel do conselho. Então, omissão. A gente Omissão é o que mais tem. não está Maísa. conseguindo, sabe, processar. Maísa, deixa eu falar uma coisa para você. Eu, enquanto membro do conselho, eu falo o seguinte: eu sei que o racismo paralisa. Paralisa, Já estou falei travada. várias vezes, o racismo não nos dá condições de pensar, Nada. corretamente. Então, eu acho que a colega compartilha comigo, Concordo. sinta-se acolhida. Obrigada. Sinta-se acolhida, porque nós estamos aqui não só para discutir essa situação, porque essa situação, infelizmente, é uma das situações que a gente enfrenta no dia a dia, tá? Então, a gente está aqui não só pelo que aconteceu na ETEC, mas sim para falar para vocês o seguinte: mãe do... Ai, adorei o nome do seu filho. Mãe do Mu, desculpa, é que para mim é difícil. Uma ressalva. Eu acredito, não estou julgando, eu só vou pontuar. E eu já falei isso para você. Não acredito que tenha as mesmas Dificuldades que o meu tem, não tem mesmo. quando você é interpelado, as consequências nunca vai ter. Porque ele, enquanto adolescente, ele ou qualquer outro, aí eu falo de uma maneira geral, qualquer pessoa branca tem a capacidade de se renovar e ali na frente não foi nada e continua a vida. Mas, Patrícia, desculpa, você está falando de racismo. Porém, a gente, Fala alto. Abre a porta aí, por favor. Nós trabalhamos com adolescentes no Instituto. Eu viajo o mundo fazendo palestras. Não é isso que eu estou falando. Em nenhum pode momento, sofrer Vanessa, desculpa. Problemas emocionais também. Desculpa, porque Eu não tô defendendo aqui você não tem poder de falar. Desculpa. Você, enquanto mulher branca, você não sabe o que a gente passa. Mas Você eu pode estou até justamente comprar por isso. causa, você pode Eu- abraçar a Aham. causa para você. Não tenho nada contra você. Eu entendo. Acho Nós muito também não. bonito o trabalho Eu que você faz. Mas, Acho assim, muito tem bonito. outro lado. Mas, enquanto questão racial, quem sofre são os pretos. É isso, não tem outro jeito. O nosso país, a nossa sociedade, ela é construída, ela é estruturada desse jeito. Amanhã você decide, meu filho não está bem aqui, vou mandar ele para outro lugar. Ele vai, a vida dele começa, ele recomeça, esqueceu tudo aqui, pode fazer tratamento psicológico, acompanhamento, tudo isso, apoio da família, beleza. Preto, qualquer lugar que ele vai, o racismo vai junto com ele. Arruma trampo, vai no mercado com dinheiro, passa Então, vergonha. é disso que eu estou falando. É muito louco. É disso que eu estou falando. Mas Então, eu, como o que eu estou pessoa- colocando, sintam-se acolhidos. O conselho está aqui para isso, para acolher vocês, independente do que aconteceu. A gente vai lutar. E eu vou lutar com todas as forças que eu tenho na minha vida, com todas as minhas forças, para que isso... Eu não vou ter... Vamos acabar com o racismo em Mongaguá. Não, isso não... Mas, olha, Mas vou só que falar a pra gente você, vai Patrícia. lutar para que isso minimize, para que as pessoas... Você pode até ter ele aqui, ó, aqui, mas que você não faça isso, você não externalize. Eu não sou obrigada a gostar dela, mas eu tenho que Exatamente. respeitá-la. Mas E é eu- isso que a só gente isso que precisa a gente entender. Mas, olha, Então, eu sinta-se preciso acolhida. falar Obrigada. uma coisa, porque eu também, como representante do Conselho da Consciência Negra, e tendo a pele branca, eu me sinto negra. Eu me sinto negra. Eu não sofro racismo da forma que você pontuou, mas eu defendo o racismo.
tão quanto você defende. Então, em cima disso, eu me faço parte dessa consciência porque eu sou de coração negro. Meu marido atual é negro, meus filhos não são negros, mas nós, como brancos, nós também temos a empatia com pessoas que também têm essa passagem. E nós temos que defender. Por quê? Nós estamos em um país onde a criação, nos primórdios, lá atrás, quem disse que eu não tenho familiar negro? Eu não vou entrar nesse cerne, porque eu não vou entrar nessa seara. É para pontuar de colocar que o conselho, independente dele ser feito com pessoas de pele negra ou pessoas de pele branca, a partir do momento que chega alguém com um problema, todos acolhemos, todos abraçamos dentro do conselho, falar que não. todos abraçamos para tentar resolver. Eu me posiciono dessa forma. Sim, a senhora pode falar, mas quando chegou o conhecimento da Vanessa, principalmente, que foi a primeira, foi falada com ela, nós, devido a senhora ser do conselho, tem um filho envolvido que é do conselho, vamos lá trocar ideia, esperando um ressalvo. Falamos, amanhã nós vamos na ETEC, tal dia vai na ETEC. Ela, do conselho, e como mãe de um filho que está envolvido, ela falou para nós que ia ser na semana que vem. Esse bagulho é urgente. Urgente. Só que foi o que a gente... Preciso me Me dá preparar licença, também. Vanessa, da palavra. Entendeu? Então, eu também achei muito da sua parte, assim... Não representa, gente, porque se está envolvida, não quer dar as mãos, ainda mais estando... Mas eu E assim, Falando só no você na papel, semana, você não deu a ligança. Então, quem sofre na pele vai na hora resolver o problema. Quem não sofre, quem não corre, quem não corre, entendeu? Quem não corre na causa não vai correr atrás, não sofreu. Só o dono da dor sabe quanto dói. Entendeu? Então, falar que a gente se sente por ele, falar que a gente também é, que gosta que luta, não vai chegar nem aos é pés verdade. que sofre de Entrar nada. em todos os setores, educação, saúde. Eu cheguei, falaram, Marcar um dia, a gente ir na escola, colocar uma pessoa que, né, que tenha O instituto é seu? o entendimento bom, né? Então lá não vou mais, porque lá não... Eu gostaria de escutar a conselheira, aí eu não estou conseguindo escutar ela. Nossa, Isso aqui não vai sair daqui, gente. Porque é o seguinte, para gente, para mim, principalmente, sou Não adianta mãe, ficar é debatendo. muito difícil. Eles vieram aqui atrás de solução. Eu né? prefiro Se houver alguma, Agora, depois de tanto bater Eu acho que essa discussão que a gente está tendo aqui É necessária banal, perante ele. perto do tanto que Ela é trouxe legal. uma sugestão extremamente importante. Eu gostaria que ele ela é dividisse Mas me dói para aqui todo é mundo ouvir. Ele é errado. Pode parecer que eu esteja numa esfera e numa posição onde as pessoas julguem que eu não tenho lados. Eu não estou aqui para defender pessoas, e disse a Maísa desde o início, e ao Moisés, eu não vou levar isso para o lado pessoal. Não falei isso para vocês? Hoje não. Eu não quero e não vou levar para o lado pessoal. O que aconteceu entre os filhos de vocês e os pais envolvidos, né? E é por isso que eu fui perguntar para a mãe se realmente ele sofria bullying. Mas bullying, o senhor categorizou o meu filho. Não. O senhor não Perguntou foi do nosso moleque. parcial, sei lá Ele como é que falou. fala. Foi parcial, O não. senhor não foi Não foi. imparcial. O senhor não foi, e aonde eu for, eu vou dizer que o senhor não foi, porque o senhor não foi. O senhor, primeiramente, antes de perguntar a gente, que mesmo informalmente, eu agradeço a ida, mas nós pedimos. Então, Maísa, 10 minutinhos, me dá um breve resumo, já que é informal, um breve resumo meu, o senhor já está melhor informado? Sua mãe, né, ia te falar melhor. O senhor perguntou para o... Não, a mãe do menino é que ia me falar melhor. Porque você tem a dor, você sente a dor do racismo ao qual seu filho foi submetido. A mãe do menino sente a dor do bullying. Nem mais... Isso não justifica a homofobia que meu filho sofreu do filho da Vanessa. Mesmo que ela mostre 1000 conversas minhas aqui, que foi mesmo isso de mim para ela, e não tem segredo,
O que o meu filho viveu não tem nada a ver com isso aí que ela está falando. Nada a ver. Nada a ver. A mãe o senhor perguntou se o meu filho fazia bullying, sei lá, qual perseguição com o filho dela. O senhor falou para o Moisés que tinha esse áudio que comprometia o meu filho. Só que esse áudio foi forjado, e a gente já sabe, no dia que ele foi gravado. Não é o meu, é o dela. E ela reproduziu como se fosse o meu. Eu falei para ela que realmente eu não ia. Não, mas você ainda está tentando mostrar o que eu disse a respeito, sim. Te peço perdão, Valéria, a mãe do Giovanni, pelo meu filho direto e indiretamente, porque se ele riu, foi direta. E se ele omitiu, foi indireto, foi errado, do mesmo jeito. Meu filho foi tão errado como os outros 34. Mas abusador, torturador, não. Não vou aceitar isso. Não vou. Pronto, é só isso. E eu agradeço o senhor, as diretrizes que o senhor me deu. A gente já está ciente juridicamente, a gente está instruído. Eu quero saber só o que vai ser feito pelo município para as outras crianças não passar também. Então, as ações agora propostas são as seguintes, tá? Eu proponho que seja oficiado junto, anexada a denúncia à ETEC, a diretora da ETEC, pedindo a ela uma audiência com uma comissão do Conselho para que nós tenhamos entendimento e também, né, busquemos a informação do que a ETEC, enquanto instituição, tomou de providência para coibir esse tipo de ação dentro da instituição. Ótimo. Isso. Primeira proposta. A segunda proposta é que seja oficiado ao DEM, anexado também a denúncia do que aconteceu na ETEC, né? E que a diretora de educação receba esta mesma comissão para discussão, né, desse letramento racial dentro das escolas públicas municipais. O que está sendo feito e o que nós, enquanto conselho, né, que estudamos aí o Estatuto da Igualdade Racial, e temos aí uma boa parcela de pessoas negras no Conselho que sofreram e que sofrem todas essas ações de racismo no dia a dia. Podemos colaborar para que não aconteça mais e que para a base, né, que é a educação infantil em diante, tenha aí o entendimento de que racismo mata, racismo destrói, racismo machuca, racismo viola. Então, é a segunda proposta, tá? E aí, os outros conselheiros estão abertos para poderem aí fazer outras propostas. Boa tarde, eu me chamo Pedro, porque eu não estava participando desde o começo da reunião, peço desculpa a todos que estejam, que estava tendo evento aqui, eu sou do Departamento de Cultura, infelizmente eu não consegui estar antes, porque estava tendo evento aqui, juntamente com o Departamento de Educação. A Maísa queria ter falado alguma coisa antes. Maísa, você quer que eu espere você falar, para depois eu falar? Pode continuar. Em cima das três ações que foram citadas aqui, eu acho super legal, eu acho que são, além de legais, eu acho que é conveniente fazer dessa forma. Primeiro, a ETEC, para que a gente consiga saber quais ações que vão ser tomadas lá dentro do espaço, e na educação, para que isso seja passado também para as outras escolas. O Departamento de Educação, não sou o gestor da educação, sou o gestor da cultura, mas em alguns momentos algumas ações acontecem concomitantes. Eles já realizam um evento, que é o Fique Ligado, que ocorreu agora em maio, que tem a temática voltada ao Maio Laranja, e também falou sobre o bullying e a exploração infantil. Uma sugestão que eu dou é sugerir para o Departamento de Educação fazer a mesma coisa com relação a todo o preconceito e o racismo de forma primária, né? Nesse sentido, de que tenha um evento como estes que possa ser promovido. Como é que funciona esse evento? Os alunos são trazidos até o espaço do teatro e acontecem diversas palestras de várias áreas. Então, vem a saúde, fala da saúde do negro,
no caso, no Maio Laranjas, falou sobre a violência, né, e sobre o bullying. Mas, no caso, se fosse realizado um evento nessa ação, poderia chamar os departamentos e todas as pessoas dos departamentos que fossem convidados, que tivessem base para poder falar, trariam assuntos correlatos à conscientização e ao preconceito. Se possível, até a contratação de alguém que tenha capacidade técnica para dar uma palestra. Nós temos sempre que lembrar que, como são crianças e jovens, não é a mesma didática de adulto. Então, não adianta ter uma coisa de 1 hora falando sem parar, porque eles não pegam. Mas existem outras maneiras das quais eles conseguem e saem com a base do que precisa. Tenho essa vivência aqui no teatro com os espetáculos. Às vezes, o espetáculo conta uma historinha que tem uma ação que é respeitar o pai, não cometer preconceito, respeitar o meio ambiente. Então, achar essas maneiras e, dessa forma, para as crianças menores, talvez dessa forma mais lúdica, para os maiores, uma ação que seja talvez mais direta, mas que tenha o mesmo intuito, de que eles saiam, a partir desse momento, não causando esse tipo de coisa nas escolas. Esse evento que ocorre aqui, ocorre 2 vezes ao ano, um agora em maio e outro em setembro. Está funcionando, é perceptível. Eu falo que está funcionando porque eles fazem um acordo com o aluno, né? Estou usando a palavra acordo por falta de outro, um combinado, e que eles não cometam um bullying. Daí, se chegar no final do ano, realmente os índices de bullying tiverem diminuído, eles vão ser premiados por alguma coisa, com um show, com uma viagem, e isso faz com que eles promova, de alguma maneira, isso mais. Então, acho que nesse ofício, assim que tivermos essa reunião com a diretoria de educação, podemos pensar que possa ocorrer uma ação dessa durante o ano. Se esse ano não for possível imediatamente, podemos fazer em novembro, às vezes, uma ação dessa, pensando no mês que é o de novembro, mas antes, se possível. E eu, como diretor de cultura e falando para a diretoria, vou tentar achar ações que a gente consiga promover com as escolas ou com o público em geral aqui, para que a gente consiga promover o antirracismo, que é o que a gente precisa, entendeu? E é isso. Eu peço desculpa de novo por ter chegado tão atrasado, mas eu não consegui chegar antes. Mais alguém tem alguma ação para propor? A Gabriela, ela levantou agora, mas ela tocou numa questão de uma ação imediata. Eu acho. Uma ação imediata. Eu pensei no dia 25 de julho, que é o dia de Teresa de Benguela, que é o que está mais próximo, que a gente vai poder ter tempo de oficiar todo mundo, de fazer divulgação do evento. Não é tão imediato assim, né? Mas assim, eu acho que a curto prazo o que a gente pode fazer é isso, é pensar em como estabelecer, que vai ser dia 25, podemos estabelecer? Sim, podemos, ok. Então, vamos pensar em como fazer isso. E uma extensão, eu só queria fazer uma pergunta, Pedro, sobre o que você falou, que me pareceu um pouco estranho, mas é uma dúvida minha, tá? As crianças estão sendo estimuladas a não cometer bullying. E quem não comete bullying, quando o nível cai, as crianças são premiadas por isso? Isso me causou bastante estranheza também, não entendi. Pode ser que eu tenha me expressado mal, mas é assim, a campanha é para que não tenha bullying. E aí, eles tentam achar alguma maneira, pensando em como são as crianças. Eu estou falando, é um evento do Departamento de Educação, podemos ter mais, quando tivermos a reunião com o Departamento de Educação, colher essa informação melhor. Eu posso estar cometendo algum equívoco aqui, mas vou expressar o que eu imagino que seja. E aí, quando nós tivermos a reunião com a educação, consultamos ela para ela nos explicar melhor. Existem 2 eventos, normalmente por ano, que chamam Fique Ligado. Esse ano, agora em maio, foi o Fique Ligado 1, né, que é o segundo evento, mas que é referente ao Maio Laranja. E o Maio Laranja fala da exploração infantil, sobre o dia D, o dia 18, daquele caso que ocorreu com a criança, lá em 1973, e eles tratam e abordam essa parte da violência. Concomitante ao assunto da violência infantil, porque, na realidade, quem vem? Vem o Departamento de Saúde e fala, vem o Conselho Tutelar e fala, vem a Polícia Militar e fala. Todos os entes que são convidados trazem alguma coisa de informação para passar para essas crianças. Então, a saúde vem e fala da educação infantil, que se por acaso acontecer algum abuso, alguma coisa,
A criança já pode, dependendo da idade, a partir de 12 anos, ela pode sozinha ir a algum ambiente da saúde pedir essa ocorrência. Eles explicam isso, eles vão mostrando o ECA da maneira que essas crianças podem ser atendidas. Isso eu dei o exemplo da saúde. Aí o Conselho Tutelar vem e fala como elas podem ser atendidas. Eles estão contando quais são os aparelhos e os instrumentos que essas crianças possuem para serem atendidas a partir do momento que elas possam, ou se isso ocorrer, de sofrer alguma ação. E aí, isso eu estou falando que foi o que ocorreu ano passado. Eles falam sobre o bullying, falam, ó, gente, o que é bullying? Explicam o que é bullying para as crianças. Bullying é isso, quando você faz uma brincadeira indevida, quando você chama um amigo de um nome que não é agradável, e vão explicando tudo isso dentro e vão perguntando para eles, gente, vocês entendem que isso é bullying? Eles falam, sim. Aí termina o evento, está terminando o evento, eles falam, ó, em virtude disso tudo que nós fizemos, nós estamos fazendo essa ação para que a gente tenha a diminuição do bullying nas escolas. E a gente tem não um cadastro, mas temos uma estatística de como é esse bullying dentro das escolas. E a gente quer melhorar. Se a gente perceber que daqui até o final do ano, a gente realmente, todos nós, alunos, né? Nós que eu estou dizendo, os alunos, conseguirem reduzir essa ação de bullying, a gente vai fazer uma festa para juntar isso. E aí acontece alguma coisa. Se isso é certo ou não, volto a dizer, é um evento concomitante que acontece, eu acho o evento super legal, pelas informações, tem a coisa que eu não fazia ideia que a criança com certa idade consegue fazer e se assegurar. Então, eu acho super legal passar as informações. Se a ação no final do ano é certa ou não, é outra coisa, como eu disse, eu sou do Departamento de Cultura, não sou do Departamento de Educação. Eu acho que vale, antes de fazer qualquer julgamento, consultar a educação para perguntar para ela, porque eu posso estar falando alguma coisa errada também. É isso. Ok. Então, eu acho que para a gente direcionar mesmo essa questão com uma ação imediata é ir para a rua contra o racismo, contra a homofobia, contra a xenofobia, contra tudo isso, com faixa, placa, cartaz, e chamar o povo todinho, para a gente poder primeiro, dar visibilidade ao conselho. Porque eu imagino o seguinte, e esse caso que é tão escabroso, a ideia foi dela, tá? Só para deixar claro, como eu já tinha falado, foi da Gabriela. Se a gente não coloca, se a gente não dá visibilidade ao conselho, a propensão de que isso continue acontecendo, e principalmente essa questão do sentimento do não acolhimento, que foi isso que mais me deixou chocada, porque a pessoa, independente do sentimento de cada um, não estou colocando pessoas específicas, o objetivo do conselho não é esse. Você primeiro acolhe, depois toma as devidas providências, tá? Porque quando você chega no hospital com a perna quebrada, vou dar um exemplo tosco aqui, mas você chega no hospital com a perna quebrada, eles vão tratar a sua ferida primeiro para depois perguntar o que aconteceu. Ele não vai, enquanto você não me falar o que aconteceu, eu não vou engessar sua perna, eu não vou tirar... Não é assim que funciona. Patrícia, Patrícia, você tem a sua forma de agir, eu tenho a minha forma de agir. Estou falando da sua forma. Não estou Você falando... está falando da minha forma, porque a pessoa em questão fui eu. Não, bebê, não. Você pegou isso para si, mas eu não falei... Não. Seja mulher e assuma. Eu assumo o que eu falo, tá? Então. Mas eu não vou levar isso para o pessoal, vou continuar a minha fala. Quando chega aqui, a primeira coisa que a pessoa precisa se sentir é acolhida. Por quê? Em qualquer outra situação, por que eu vou lá no conselho? Se fulano foi no conselho e não se sentiu acolhido. É essa a minha preocupação. Essa é minha preocupação. Da mesma forma que qualquer outro serviço no município. Eu não vou no posto de saúde porque no posto de saúde não atende bem.
Ah, eu não vou na escola porque a educação não é legal. É disso que eu estou falando. De uma maneira geral. Por isso que eu falei diretamente para eles. Sintam-se acolhidos. O conselho é um espaço de acolhimento. É isso. O conselho. Essa foi a minha fala. Essa foi a minha fala. Quando eu falei a primeira vez para a Maísa, eu olhei diretamente para ela e falei, o conselho é um lugar de acolhimento. Sinta-se acolhida. Sim. Estamos aqui para te acolher. Essa foi a minha fala. Então, eu estou ratificando. E eu acho que a ideia da Gabriela foi uma ideia bacana de colocar o conselho em evidência para que as pessoas tenham o conselho como referência. Aconteceu alguma coisa, por mais simples que seja, pode até não ser uma questão que a gente vai tratar aqui, mas que a pessoa venha, que a gente possa direcionar, orientar, enfim, como você falou, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, ok? Então, o conselho, ele precisa estar em evidência. E a gente coloca o conselho em evidência como? Mostrando que a gente está aí, mostrando a nossa cara. A Gabriela deu essa sugestão da gente ir para a rua nesse sentido. Eu acredito que o dia mais próximo seja o 25 de julho, como eu falei, e se todos concordarem, a gente fecha como 25 de julho e vê quais ações a gente pode fazer. Eu não sou muito atraído pela ideia de ir para a rua. Eu sou mais atraído pela ideia de discutirmos com a diretoria competente, com a delegacia de ensino e outras esferas que acabem envolvendo, como, por exemplo, a saúde, né, que essas pessoas que são vitimizadas de racismo acabam tendo problemas muito fortes, e aí a saúde mental, referenciar essas pessoas e buscar acolhê-las através de um tratamento psicológico. Buscarmos estas ações dentro das esferas para não categorizar que nós estamos fazendo nenhum tipo de ação política em cima de uma luta que nós temos portas abertas hoje para tratar dentro dos equipamentos. Posso só fazer um adendo em cima dessa sua fala? Sim. Quando você fala assim, eu sou a favor de chamar os serviços, né? Cada um seu serviço. A gente já teve uma fala aqui que não acontece. Então, eu sou a favor, sim, de ir para a rua. Por quê? Na educação, está lá escrito que existe um programa e você mesmo agora falou que esse programa só está no papel, que não existe. Então, como é que eu vou sentar e conversar? A pessoa vai me mostrar um papel, olha, eu vou fazer isso aqui, tá bom? Legal? Beleza, beleza. Aí, na prática, isso não acontece. Mas nós somos um órgão fiscalizador para isso. Nós enviamos o ofício, não tivemos ainda a devolutiva, e caso necessite... Isso prova. Se não chegar a devolutiva até a próxima quarta-feira na sessão ordinária, eu vou oficiar o Ministério Público. Então, vou voltar lá. A luta política, ela sempre existe. O que nós estamos fazendo aqui é política, é movimento social. A política não está fora da gente. Outra coisa é política partidária. O que a gente está fazendo aqui é política pública, política social. São dois viés. Então, a gente tem que ter noção, tem que ter centrado de que esse espaço não é um espaço para política partidária, porém, é um espaço para política pública, sim, e se for necessário irmos para a rua, iremos para a rua, sim.
Esse é o meu posicionamento. Isso não significa que E todo o meu mundo posicionamento Isso não significa que todo mundo que concorda vai com acontecer. o meu Sim, ponto de sim, sim. vista. Mas só Sim, que sim, claro, claro, claro. Cortando um É a pouquinho. sua, é a sua tese, é a sua tese, é a sua forma de pensar. Eu penso de outra forma e acho que nós ainda somos engateadores nessa luta em Mongaguá, né? tem 10 minutos, Danilo. Tem 10 minutos. Engateadores nessa luta em Mongaguá, e o que eu proponho é que primeiro a gente vá buscar o diálogo com essas diretorias, com esses equipamentos, com essas instituições. Caso não haja uma devolutiva, aí sim nós partiremos para outro tipo de ação. Tá. Hoje, você pretende colocar um prazo, primeiro, para os ofícios serem entregues e, segundo, para aguardar as devolutivas? Na verdade, como amanhã é feriado, sexta-feira não funciona, na segunda-feira eu já gostaria de estar protocolando esses ofícios. Tá. Perguntando, né, o que está sendo feito. Não. Pedindo para a diretora da ETEC que receba uma comissão e ainda na semana que vem, e dentro dessa audiência que ela vai nos conceder, nós tenhamos o entendimento daquilo que está sendo feito. Porque no papel tudo vale, eu quero ver cara a cara e na fiscalização. Tá, então o ofício na segunda-feira e oficiar a ETEC, né? e até que dia para esperar o retorno do ofício? No máximo até sexta-feira, né? Quem é a comissão, Bala? Quem vai fazer parte da comissão, a Rosa está perguntando. Quem quiser fazer parte, gente. Nós podemos? Eu queria tirar uma dúvida só, pai, por gentileza. Aqui que carrega, se não tem quem representa, vamos ver. Peraí, deixa eu explicar uma coisa para ele. Com certeza. Eu não quero que isso não é uma situação pessoal. Eu já tinha dito ao senhor, já tinha dito à Vanessa, já tinha dito aos demais que conversaram com a gente, que é um assunto mesmo por questão de justiça. O senhor tinha me passado que quando a gente iniciasse essa denúncia, e até por isso que a gente ainda não concluiu, eu gostaria que o senhor me desse uma segurança a respeito disso, porque, infelizmente, assim, durante esse tempo de reunião, o senhor viu que acabou nós duas não nos exaltando, mas ela, como mãe, eu entendo, ela, como mãe, eu entendo, e eu, como mãe, que estou nesse lado de cá, gostaria de ser entendida. Eu quero garantia de que essa denúncia não vai ser prejudicada como hoje mesmo, porque, pelo que eu sei, na reunião, ela, como componente, ela não podia falar. Ou eu estou errada? Não, ninguém me falou isso. Não entendi a sua pergunta. Como secretária você não é do conselho? Perdão. Eu sou a denunciante. Mas você não está me denunciando. Então, mas espera aí, me corrija se eu estiver errada, pelo que eu entendi da Você sua entendeu a fala, minha pergunta? seria assim, no caso, ela e eu, e você, temos o filho na mesma sala. Isso, E situação. nós duas somos representantes do conselho, Isso. e naquele momento nós estávamos representando os nossos filhos. Por isso, lá, agora. Aí, lá nós não podíamos nos manifestar que fazíamos parte do conselho, tomando a dor dentro do ocorrido. Mas agora, aqui, como conselheiras, vocês podem se... Então, Maísa, é isso que eu estou questionando. Do mesmo jeito. deixa só elucidar uma coisa, Maísa, na sua denúncia lida pelo Moisés, Estão lá, Maísa. Maísa, na sua denúncia feita a leitura aí pelo Moisés, não tem nomes. Tem uma denúncia contra a instituição, a ETEC. Aí na denúncia não está dizendo, olha, eu estou aqui. Na verdade, vocês estão muito mais me representando na denúncia do que representando outras pessoas.
Não, vocês não, na denúncia, vocês não... Na reunião, né, para a Os- gente A poder... gente pediu um apoio seu que não foi Se nada. tivesse tido o conselho todo, a gente teria, se fosse do mesmo Mas jeito, eu acho todos, nós que- teríamos feito o mesmo. É isso que eu quero perguntar, por exemplo. A partir disso, nós nem a minha parte será prejudicada, nem a ela, por termos ela ser integrante e eu ser a mãe que estou acusando, é isso? A denunciante? Não. Tá, Não. é só isso. Obrigada. Não. Sobre a comissão. Rosa, também, Patrícia. Deixa eu falar para vocês. Eu quero que vocês pesquisem um fato que aconteceu após as eleições presidenciais no ano passado, no Colégio Porto Seguro, no interior de São Paulo, muito parecido com o que nós estamos lidando aqui, que acabou culminando na expulsão. Ô, Marcelo! Marcelo! Quantos alunos foram expulsos lá do colégio? Teve que expulsar? Quantos alunos foram expulsos do Porto Seguro? 11 alunos. Pode acontecer. Então, eu quero que vocês entendam que isso vai além. Eu acho que Então, isso é... para não haver, prestem atenção no que eu vou dizer, para não haver nenhum tipo de ação que prejudique esses adolescentes, nós, enquanto conselho, vamos lá fazer a proposta para a instituição do que nós podemos auxiliá-los e ajudá-los no combate ao racismo. É isso. E a homofobia, porque o agravante maior... Então, mas a nossa lei... Esse a colégio nossa... é um colégio privado ou é do Estado? Privado. Privado. Ok. É ótimo. Eu sei que abrir as portas. Sim. A gente já encerrou? Vamos encerrar e a gente faz essas... Não, mas eu- Pedro, tu concorda com tudo, Pedro? Não é que eu não concordo. Eu acho que assim, tem que ter ação. Eu acho que quanto mais rápido, melhor. E eu acho que, às vezes, não precisa nem esperar até dia 25 de julho. A gente pode fazer alguma coisa aqui no teatro. Eu deixo o espaço aberto à disposição para a gente ter alguma ação aqui para quando vocês quiserem. A questão com o teatro é o acesso, porque os pretinhos não vão para o teatro. Tem que fazer uma rua. Eu acho que tem uma... Essa fala também é consistente. O fato é que eu acho que hoje, quando eu digo hoje, não hoje, né? Estou falando, a gente vem trazendo as crianças para cá, então... Juntas, eles mas estão tem muito uma longe. amiga pegar. Não, mas eu não tô falando de não fazer do dia 25 na rua. Eu estou dizendo apenas de, por exemplo, porque primeiro para fazer na rua, nós somos, se eu não me engano, 12 conselheiros. Aí podemos convidar outras pessoas. 9. E para poder outras pessoas a participar. Só que eu acho que para a gente engajar até o dia 25, se for o caso de ocorrer o dia 25 dessa forma, a gente pode ter outros eventos que possam convidar essas pessoas a participar dessa ação que quer ser promovida contra o racismo. Então, é nisso que eu estou dizendo. Eu estarei promovendo uma atividade aqui que não faz alusão a este assunto, mas que vai envolver artistas e tem envolvimento de diversas... como é que eu vou dizer? Por exemplo, a gente está falando sobre a Lei Paulo Gustavo. Eu vou ter encontros aqui dia 12, dia 14 e dia 19. Isso aqui é especificamente da Lei Paulo Gustavo. E eu quero dizer que esses encontros vão ser realizados aqui no teatro. Então, assim, vai ter um pessoal circulando, muito pouco, médio vai ter. E as outras coisas também. Então, podemos pensar em promover um evento aqui antes. Eu acho no começo de julho, uma conversa, um bate-papo, uma mesa com o conselho, convida mais alguém, alguma coisa para logo já, não precisa nem ser tão longe. E dia 25, essa ação que quer ser feita na rua, se for acontecer, entendeu? Giro do Nesse... Danilo, o que você acha?
Eu acho que todas as ações que nós tomarmos de ímpeto e de urgência, elas são cabíveis e necessárias. Beleza. É isso. Aí, na próxima, que vai ser semana que vem, né? A gente pode trazer outras ideias, né? Quarta de manhã, Isso. quarta às 9 da manhã, é isso? Eu chamei essa extraordinária para que nós tenhamos aí um espaço de uma semana depois da denúncia formalizada para raciocinarmos aí e buscarmos o caminho na próxima reunião de colocar isso na mesa e tomar todas as ações necessárias a partir da próxima quarta-feira. Claro que nós vamos Beleza, oficiar então. na segunda, a ETEC. Sim, ok. Tá anotado. Maísa, Você anotou aqui. desculpa, Danilo, eu só queria deixar aqui, fico aqui à disposição, e eu fico à disposição não só como conselheiro, mas estou falando como Departamento de Cultura. Se a gente puder fazer alguma coisa, a gente tem algumas ações culturais acontecendo aqui, as oficinas, às vezes tem alguma coisa que seu filho ou o que a gente possa fazer, então está à disposição aqui se você precisar de alguma coisa, tá? Obrigada, eu agradeço. Obrigada. Mãe Rosa, concorda? Pai, desde que a causa seja Fala mais alto. Não... Eu concordo, desde que a causa seja séria. Como eu tinha falado para ele, antes de tudo isso acontecer, eu sabia que isso ia ser a demanda. Entendeu? Eu já tinha falado para ele do que iria acontecer, que o conselho teria sido acolhido por ele. Ele Eles iriam ser acolhidos pelo conselho. Falei, mas é assim, que nós fizemos, que as palavras que a Patrícia falou, tá? Eu estou ciente, realmente, era isso mesmo, era a conclusão que eu gostaria de ter dado desde o início. Nenhum momento, a partir do momento que eles falaram comigo, eu já entrei em ação. Sim. Tá? Eu entrei em ação, não deixei eles ampararem nenhum minuto. Não, mesmo. Pelo contrário, fiz eles ficarem aqui no conselho, conversei com o senhor, vi as palavras diretamente com o senhor. Então, assim, o que puder eu fazer para poder ter essa causa, eu vou fazer. Perfeito. Vanessa? Acabei de voltar. Consideração final? Tá. Então, sobre essa posição da ITEC, eu concordo para a ITEC fazer isso, que as medidas vão ser tomadas, Patrícia. Eu não estou escutando. Eu concordo. Chega pertinho. Patrícia, Nossa, assim, embora tem tenha microfone. doído no meu coração, porque não é fácil, eu concordo com tudo que você falou. Tipo, eu não sei como me colocar no seu lugar, nem no de vocês. Eu concordo com tudo que foi falado aqui. Super concordo. Acho que tem que ser feito, sim. Se eu achasse que não tem que ser feito, eu não estaria aqui hoje. Eu acho que a gente nunca se coloca num lugar que a gente não está. Só que às vezes a gente não tem conhecimento e não sabe como agir em certas histórias. Se você está dentro, é mais complicado. Muito mais. Então, assim, eu concordo com tudo que foi falado e eu estou aqui a todo momento para tudo que precisar, em questão de causa, tanto na escola quanto na ITEC ou fora. À disposição. No que eu puder contribuir, eu vou contribuir. A gente sabe, Deus limite. A gente sabe. Então, é isso, gente. Fica finalizada a reunião. A partir da segunda-feira, começamos a tomar as ações necessárias enquanto conselho, oficiando aí a ETEC, a Diretoria Municipal de Ensino, né? E na próxima quarta-feira, na reunião ordinária, todos os conselheiros que quiserem, inclusive Maísa e Moisés, fazer parte das reuniões representando a sociedade civil, é uma grande necessidade, né? Porque isso vai levando o intuito do Conselho do combate ao racismo para outras esferas, né? Que é um dos problemas que nós enfrentamos, é a falta de participação popular. Então, já se sintam convidados para a próxima reunião, a quarta-feira, às 9 horas, tá bom? Ela veio aqui para te arrancar, ó.
Quem? Por causa Então do tá bom. prazo. Tá bom, gente. Um beijo no coração de todos. Até a próxima quarta-feira, viu? Obrigada. Segunda-feira eu passo aí para assinar o ofício. Assim, uma pergunta. A comissão ficou Mãe Rosa, Vanessa, Patrícia, Elvira e Pai Danilo. E o Pedro vai querer participar, Pedro? Isso só vai depender da ocasião que vocês forem atendidos lá. Eu que gostaria de estar participando, mas como por conta dos eventos, das coisas aqui, se for num dia que eu não conseguir, neste caso não irei, mas se for num dia que eu consiga, num horário que eu possa, com certeza. Perfeito, então, querido. Também para falar sobre, né? E Sobre o horário também. É. Agora eu preciso desligar, que eu preciso mandar embora. Senão lá vai fechar e o computador fica aí. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. É que é difícil agora, né? Enfim, mas a gente tem espaço, sem pressão, que elas vão levar o computador. Eu já falei isso para você uma vez, já falei duas, agora eu estou falando a segunda vez.